Boa noite para todo mundo que está chegando aí, boa noite para todos, sejam bem-vindos à Semana Rota da Aprovação. Hoje é a nossa aula 1, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui sonha em passar no Enem, então eu quero ajudar você a trilhar esse caminho, a começar esse caminho agora rumo à sua aprovação. Boa noite para todo mundo que chegou, tem gente que já chegou, tem gente que entrou e saiu. Boa noite, Júnior, boa noite, Dulce, boa noite, Bia, Douglas, Laura, Isabelle, Joel, Célio. Tem uma galera aí que já acenou aqui pro professor Otávio Carvalho. Pra quem não me conhecia, até começar a me ver aí no Instagram, né? Eu comecei a aparecer pra você aí no Instagram. Ei, você... Então, pra quem não me conhece, meu nome é Otávio, eu sou professor de matemática, eu sou engenheiro civil também, e eu sou mentor de estudos. Eu ajudo alunos a conquistarem o sonho da aprovação. E como que eu faço isso? Eu te ajudo a estudar pro Enem. Por quê? Porque a maioria dos alunos não sabe estudar pro Enem. Eu apareci pra você aí, né, Beatriz? Boa noite, Bia. Boa noite, Bia Galvão. Boa noite, Miguel. Boa noite, Meireles. É Miquel ou Michael, não sei, né? Boa noite, Meireles. Boa noite, TPWK. Boa noite, Célio. Boa noite, Lívia. Boa noite, Isabelle. Bom, que legal, olha só, a galera chegando. Eu tô vendo aí um monte. Fala, Uriel! Boa noite, Ana. Boa noite, Beatriz, Jamile. Muito coraçãozinho subindo, que beleza. Continuem apertando aí no coraçãozinho. E eu quero que antes da gente começar a nossa aula, eu quero que você faça o seguinte. Tem um aviãozinho que fica bem embaixo aqui na live. Quando você olha no seu telefone aí, você consegue ver um aviãozinho. Aperta esse aviãozinho e manda essa aula aqui agora pro seu amigo, pro sua amiga, pro seu irmão, pro sua irmã, pro seu namorado, pro seu namorado. Aquela pessoa que quer muito passar no Enem, aquela pessoa que sonha em fazer o curso na Universidade Federal, que sonha em fazer medicina, que sonha em fazer direito, que sonha em fazer engenharia e que ainda não passou. Manda isso, Beatriz, manda pro arroba para estudar junto com o arroba, isso aí. Jade, envia esse aviãozinho, aperta o aviãozinho, manda ele agora, manda agora aí para aquela pessoa que você sabe que precisa dessa aula, sabe que precisa participar dessa semana Rota da Aprovação para aprender a estudar e para começar a traçar um caminho rumo à aprovação no Enem. Passar no Enem não é fácil, passar no Enem é complicado. E por quê? Porque existem poucas vagas e muita gente querendo, né? Não é verdade? E a maioria dos alunos não sabe como se preparar para o Enem porque nunca se preparou para uma prova igual o Enem. Então, o que eu quero fazer nesses próximos 4 dias com vocês, nós teremos 4 aulas ao vivo, sempre às 8h30 da noite, sempre 8h30 da noite. Hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. E o que eu quero trazer para vocês, propor para vocês nessas 4 aulas, é que você precisa me seguir durante esses 4 dias, tá? Então, assim, se você pensa assim, nossa, 4 aulas, meu Deus, esse moço aí vai falar, quanto tempo será cada dia? E se você já pensou assim, eu vou te falar que você está no caminho errado, tá? Você está no caminho errado porque a maior virtude que um aprovado tem que ter é paciência. Então você precisa ter paciência com você mesmo, com o seu processo de aprendizagem, com o seu processo de organização de estudos. Então um monte de gente perguntando se a live vai ficar salva. A live ficará salva aqui no meu Instagram, tá? Só que ela fica salva só até quinta-feira. Então eu tenho a aula de hoje, a aula de amanhã, a aula de quarta, a aula de quinta e aí depois já era. Outra coisa, se você ainda não me segue aqui no Instagram, por favor, me siga no Instagram. Isso ajuda o Instagram a distribuir o meu conteúdo para mais pessoas. Eu sei que tem muitos stalkers que seguem, que veem o conteúdo, que vão lá no perfil do professor Otávio Carvalho, dá uma curtida, salva alguma coisa para estudar depois, mas que não segue. Então me siga, tá? Me siga por quê? Porque o Instagram olha e fala assim, caraca, vamos distribuir o conteúdo desse cara para mais pessoas. Porque se tem gente que curte, salva e além disso segue, é porque deve ter algo interessante no que ele está falando. E eu
prometo para você que tem muita coisa que vai te ajudar no seu processo de preparação, tá bom? Tem muita gente chegando ainda, tem muita gente ainda entrando. Laira, Meirelles, Cal, Stephanie. E eu sei que tem muita gente que está esperando o resultado do SISU, né? O resultado do SISU é amanhã. O resultado do SISU sai às 11 da noite. Então tem gente que ainda tá assim, nossa, se eu passar? Bom, se você passar amanhã no SISU, eu te libero das aulas de quarta-feira e de quinta-feira, tá bom? Você não precisa assistir as aulas aqui para aprender a estudar pro Enem. Por quê? Porque você já vai ter passado no Enem. Olha que beleza. Você já vai estar rumo à faculdade, rumo à universidade pública, para fazer o curso que você sempre sonhou. E melhor, sem pagar nada, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês. Olha só. Coraçõezinho subindo. Eu vou compartilhar a tela aqui de vez em quando para mostrar alguns slides para vocês. Ah, outra coisa. Vocês viram que lá nos grupos VIP, eu enviei mais cedo um bloquinho de notas, tá? Então, se você quiser imprimir esse bloquinho de notas para fazer as anotações, vai ter um bloquinho para aula de hoje, um bloquinho para aula de amanhã, um bloquinho para aula de quarta e um bloquinho para aula de quinta, beleza? Além disso, eu vou enviar todos os dias alguns conteúdos maravilhosos lá no grupo, tá? Então, por exemplo, só para dar um spoiler, amanhã quem assistir a aula toda vai receber uma lista de conteúdos recorrentes de cada matéria. Então vai estar lá, biologia, tudo que você precisa estudar de biologia, física, tudo que você precisa estudar de física, matemática, tudo que você precisa estudar de matemática, de todas as matérias. Então vai ter um e-book que eu fiz e eu vou disponibilizar para vocês amanhã, depois da aula. Na quarta-feira tem uma outra surpresa que é mais legal ainda. E hoje também tem material exclusivo para quem está lá dentro dos grupos VIPs, tá? Como que faz para entrar no grupo? Quando você fez sua inscrição, você foi encaminhado para dentro de um grupo. Se você não entrou no grupo, é só você clicar no link da minha bio, que está lá, professorotavicarvalho.com.br. Você vai entrar nesse site. Você vai colocar lá, fazer um cadastro do seu e-mail e nome só. E aí quando você clicar no fazer inscrição, você vai aparecer um botãozinho para você entrar nos grupos VIP. Então façam isso. Eu tô até olhando aqui no computador, ó. Tem alguns grupos já. Tem grupo. Ó, tem gente que entrou agora, tem gente que acabou de entrar, tá? Então é isso que você faz, tá bom? Entendeu, Luísa? Beleza? Vamos nessa? Vamos que atrás vem gente. Olha só, o que nós vamos falar hoje? Ah, último aviso, antes de começar. Se vocês acharem que eu tô falando muito rápido, que eu tô igual um doido aqui, maluco, vocês escrevem assim, água, tá? Aí você coloca assim, água, professor, tá? Porque aí eu vou entender que eu preciso parar um pouquinho para beber água, para você anotar as informações que você tem aí, tá bom? Joia? Então eu vou começar agora. Olha só, 3, 2, 1, pá, gravando. Muito prazer, meu nome é Otávio. Eu sou professor de matemática, eu sou engenheiro civil e eu sou mentor, estrategista de estudos pra gente como você que quer fazer o Enem, quer passar no Enem e quer largar para trás essa vida de ensino médio, de cursinho, quer entrar numa faculdade pública. E qual é a vantagem de entrar na faculdade pública usando notas do Enem? Você não paga nada. Então, para vocês terem ideia, hoje, se você está pensando, por exemplo, em fazer medicina, uma faculdade particular está com a mensalidade na média de R$10 mil por mês. Então, se você não passa no SISU, não consegue passar no Enem, você vai ter que entrar, não vai poder fazer medicina na universidade pública. E aí você vai ter que partir para uma universidade particular. E aí lá você vai pagar muito mais caro. 10 mil por mês, faz a conta rápida aí. Vezes 12 meses, 120 mil no ano. Vezes 6 anos de curso, dá 720 mil reais. Se você passar para medicina na universidade pública pelo Enem, sabe quanto você vai pagar de mensalidade? Nada, 0,800. Então, só por isso já vale muito a pena você estudar para o Enem, para entrar na universidade pública e fazer um curso de graça. Além disso, as universidades públicas são as melhores do Brasil. Então, você vai estudar em universidades que dão um conhecimento de qualidade. Mas você precisa passar no Enem.
E para passar no Enem, na verdade não é passar no Enem, é passar no SISU, você vai entender isso durante esses 4 dias, mas você precisa se preparar para o Enem. E aí hoje, olha só, vou compartilhar minha telinha com vocês aqui. Uma coisa, as dúvidas que vocês tiverem, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo, um balãozinho, que está aí bem embaixo de você aí, com um ponto de interrogação. Você clica e escreve sua pergunta, porque no final da aula eu vou responder todas as dúvidas, tá bom? Beleza? Por enquanto eu vou compartilhar uma telinha com vocês aqui agora. Olha só. A aprovação no Enem, que é o tema da nossa aula 1. Por que é o tema a aprovação no Enem? Porque eu quero te mostrar, eu quero fazer você entender qual é o processo que você precisa fazer para passar no Enem, tá? Eu quero te mostrar como que você precisa estudar para conseguir sua aprovação. Então, olha só, a sua aprovação no Enem, ela está baseada, inicialmente, né? É importante a gente dizer, e eu postei isso mais cedo, que qualquer um pode passar no Enem. Galera, e quando eu falo que qualquer um pode passar no Enem, eu tô falando a verdade, tá? Qualquer pessoa tem capacidade de passar no Enem. Agora, não espere que os resultados virão imediatamente para você, tá? Se você gerar uma expectativa de que, nossa, ou eu passo esse ano, ou meu Deus, minha vida vai acabar, isso pode dar muito ruim na sua cabecinha, tá? Então, a ideia que você precisa ter é que o seu processo de preparação para o Enem é um processo contínuo, tá? E por que eu digo que qualquer um pode passar no Enem? E assim, por que eu quero mostrar para você que existe um jeito diferente de estudar para o Enem? Eu tô falando isso desde o começo da aula. E isso é o mais importante que eu vou dizer durante esses 4 dias. Existe um jeito, um método de estudos que vai te levar para passar no Enem mais rápido. Você precisa ganhar tempo, não é? Então, você pode passar no Enem em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos ou em 5 anos estudando. Quanto mais rápido você passar, melhor. Quanto mais rápido você entrar na faculdade, mais rápido você vai entrar no mercado de trabalho e vai começar a ganhar seu dinheirinho, não é verdade? Então, existe um jeito de estudar, e é esse jeito que eu quero mostrar para vocês, que vai te fazer passar mais rápido, tá? E aí, olha só, o que é importante você entender? É importante você entender que, com uma boa estratégia e um método, ou seja, um jeito de estudar, você pode passar no Enem. Então, se qualquer um pode passar no Enem, você também pode passar no Enem. E aí eu tô falando aqui porque eu tenho certeza que tem gente aí que quer fazer medicina. E aí, por que eu tô falando de medicina? Porque medicina é o curso mais concorrido. E aí muita gente pensa em desistir. Não vou fazer medicina, porque medicina é muito difícil. Eu não vou fazer medicina, eu vou fazer enfermagem, depois eu tento transferir para medicina. Má ideia. Vou falar mais sobre isso durante esses dias nossos juntos aqui. Se você quer passar para medicina, você vai ter que ter um plano para passar para medicina. Você vai ter que traçar uma estratégia de estudo para passar para medicina. E você tem que entender que você vai passar a hora que você estiver pronto. Não é... O Enem, eu sempre digo, né? Enem tem todo ano. Todo ano tem Enem. Não precisa preocupar. Nunca falha. Então, se você não passar esse ano, você tem o ano que vem para passar. Se não passar no ano que vem, você tem o outro ano para passar. Agora, se você colocar na sua cabeça que você estuda um ano, não passou, acabou, você vai entrar numa paranoia e aí isso vai te gerar muita ansiedade, vai te gerar frustração, vai te gerar medo, até você desistir, tá? Então, o caminho é sempre esse. E para entender como que você vai passar no Enem, você precisa montar a sua estratégia e definir um método de estudos. E aí eu quero contar rapidinho para vocês por que eu sei que qualquer um pode passar no Enem. Por que eu sei que qualquer um pode passar num vestibular. Porque eu já estive aí do seu lado. Eu já estive aí estudando para o vestibular. E eu falhei. Então, quando eu estava no 3º ano de ensino médio, eu era um aluno... Eu tinha boas notas, eu nunca tinha ficado de recuperação. E eu queria fazer engenharia na época, né? E aí, quando eu entrei para o 3º ano, qual foi o jeito que eu estudei? Foi o jeito que todo mundo estuda, né? Como que você estuda? Você assiste a aula, anota ali alguma coisa, tem aula que você dá uma dormidinha, não é verdade?
tem aula que você não faz nada, tem aula que você gosta do professor, é sempre assim. E aí, geralmente, o que a gente aprende na escola é que a gente faz as tarefas de casa, mas a gente estuda para valer mesmo na véspera da prova. Então, na semana da prova, 2 dias antes, 1 dia antes, a gente pega para valer e aí você faz aquela prova, tira uma boa nota e depois, passou a prova, agora só daqui 1 mês que eu vou fazer outra prova. Não é assim que funciona? E eu fazia exatamente isso no terceiro ano. E como eu tirava boas notas lá no terceiro ano, no ensino médio, eu pensava assim, cara, eu vou passar no vestibular, porque eu faço a prova aqui. São as questões que provavelmente vão estar lá no vestibular. Eu estou estudando durante o ano. Então, quando eu chegar lá no vestibular, o que vai cair eu vou saber fazer. Doce ilusão, né? Porque quando chegou no final do ano, eu não consegui passar. E eu não consegui passar por quê? Porque eu tinha alguns pontos fracos que, por não ter um planejamento de estudos, uma estratégia de estudos, por não ticar, o simples fato de você ter um checklist te mostrando tudo que você já estudou, tudo que você tem mais dúvida, tudo que você errou, o simples fato de ter isso vai te mostrar, te dar um retrato de onde você está. E eu não tinha isso. E aí, como eu não tinha isso, o que aconteceu comigo no final do terceiro ano? Bombei. Não passei em nenhum vestibular que eu tentei fazer. E aí, na época, foi um choque muito grande, né? Eu digo que a reprovação, e aqui às vezes tem uma galera aqui que já está no segundo, ou no terceiro, ou no quarto Enem. Tem gente também que está participando do SISU agora, e às vezes sabe que não vai conseguir, né? Sabe que a nota não vai alcançar. E eu digo que a aprovação é um óculos de maturidade, porque ela te mostra a realidade do seu estudo anterior. O resultado da prova, galera, é só um retrato da sua preparação. Então, se a sua preparação foi incompleta, se você estava perdido, se você não tinha uma rota, por isso que chama semana rota da aprovação, se você não tinha um caminho que você sabia que precisaria seguir, você fica perdido no meio do caminho e aí chega um ponto lá em julho, agosto, que você não sabe se você está estudando muito, se você está estudando pouco. Ou você vai achar que você está muito bem e não está. Ou você vai achar que está muito mal e está bem. Então, esse ano de preparação é um turbilhão de emoções na sua cabeça. E se você tiver controle sobre a sua preparação e sobre o seu estudo, isso vai te tranquilizar muito durante o ano. Além de te mostrar o que precisa ser feito, né? Então, quando eu fui pro cursinho, e aí eu não passei, né? Eu tive que fazer o cursinho. E quando eu fui pro cursinho, o que eu percebi? A primeira coisa que eu fiz foi pegar minhas provas, meus vestibulares, e analisar onde eu tinha reprovado, né? Aonde eu tinha saído pior. O que tinha me derrubado nas notas. E aí, quando eu analisei isso, quando eu vi isso, eu falei assim, caraca, se eu conseguir melhorar isso aqui, se eu conseguir dar um upgrade no que eu falhei, eu posso conseguir passar no vestibular. Aí eu pensei, nossa, teve um monte de coisa na prova que eu esqueci, que deu branco, né? Ai, meu Deus, deu branco, eu sabia essa matéria, eu já fiz esse exercício. E aí chega lá no vestibular e você esquece, você não sabe como fazer. Eu pensei, cara, eu não posso esquecer esses conteúdos que são importantes, então eu tenho que ter um esquema de revisão durante o ano. Eu não posso estudar uma matéria em fevereiro e nunca mais estudar aquela matéria para fazer a prova lá em novembro. É óbvio que eu vou esquecer se eu fizer isso. Então, quando eu fui pro cursinho, eu fui com essa maturidade muito melhor. E aí eu desenvolvi um jeito de estudar. Eu desenvolvi um jeito de me planejar. Eu consegui montar um cronograma. E cronograma, eu vou explicar isso aqui. Não é só saber os conteúdos que você tem. É entender quando você vai estudar esses conteúdos. Eu comecei a fazer simulados semanais. Mas não pegar uma prova inteira do Enem e fazer uma prova inteira toda semana. Você precisa ter uma estratégia de simulado. Você precisa... Nossa, eu estou estudando matemática, eu vou fazer essa semana um simulado de matemática, mas eu não vou fazer 45 questões, eu vou fazer só 15. E eu vou analisar dessas 15 aqui o que eu estou errando. Eu pego um simulado na internet aleatório, pode ser até aqui no meu Instagram, no meu canal do Telegram, você tem lá vários simulados. Pega o simulado, analisa o erro. Tudo isso que você faz parte da sua estratégia. E quando eu fiz isso no ano de cursinho, aí eu tirei nota que eu conseguiria passar para medicina.
Eu passei para engenharia civil, mas minha nota dava para passar para medicina na primeira fase. Naquela época era a primeira e segunda fase, né? Então, eu quero que vocês percebam a importância que essa organização, essa estratégia e que um método de estudos, um jeito de estudar, um jeito de revisar, um jeito de fazer resumo, como isso vai fazer, o jeito de assistir aula, que isso é importante demais, quais exercícios fazer. Então, tudo que todo esse processo é o processo que vai te levar para a aprovação. Se você estudar aleatoriamente, randomicamente, ou seja, fazer o que a escola manda, só o que a escola manda, do jeito que ela manda, sem pensar na sua preparação, fazer o que o cronograma do cursinho manda, sem pensar na sua preparação, sem pensar no que é mais importante para você, você vai ser reprovado, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer, e eu gosto de começar essa aula batendo a real com vocês, e assim, galera, eu vou ser franco com vocês o tempo todo, eu não tenho mimimi, tá? É óbvio que eu não vou chegar, não, né? Óbvio, uma coisa é ser franco, uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser grosso, não vou ser grosso de maneira nenhuma, eu sempre vou tratar com gentileza, porque eu sei que é difícil esse ano pra você, né? Agora, eu vou bater a real na sua cabeça. Então eu vou falar, olha só, se você quer um resultado diferente desse, você vai ter que fazer uma preparação diferente. E aí o que mais acontece é a gente que sai mal no ano, não consegue passar, e aí até começa bem o outro ano de preparação, mas aí ali em maio já larga tudo, já abandona, já não tem mais planejamento, não tem cronograma, não tem mais nada, tá? Então, daqui a pouco, as perguntas, pessoal, vai mandando aqui nesse balãozinho que tem um pontozinho de interrogação, que aí no final eu vou responder todo mundo, todas as dúvidas, tá bom? Então, foi isso que aconteceu comigo. E aí, quando eu passei no vestibular, quando eu percebi o que eu tinha construído durante aquele ano de preparação, eu falei, caramba, se eu tivesse feito isso no terceiro, eu passava antes. Então, quando você percebe o que falta para você passar, você ganha muito tempo. Se você ficar no automático, ficar fazendo só o que te mandam fazer, sem pensar na sua preparação, vai dar ruim, beleza? Nesses nossos 4 dias de aula eu vou te ensinar como que você vai montar um cronograma, um planejamento, como que você vai organizar a sua rotina para fazer sua preparação funcionar. E além disso, o que você vai estudar, né? Porque, olha só, uma coisa que na verdade, isso é clássico, né? Todo mundo que pensa em Enem, especialmente nossos pais, tá? Os pais de vocês. Por quê? Porque eles são de outra época. Então, não julguem os pais de vocês. Eles amam vocês. Mas eles vão querer tomar decisões a partir do conhecimento que eles têm. A sua aprovação, ela não depende só do conteúdo. Ela não depende só da aula. Eu digo que a sua aprovação está baseada em 3 pilares. Então, tem 3 coisas que são fundamentais para segurar a sua aprovação. Uma delas é o conteúdo. É óbvio que você precisa assistir aula, é óbvio que você precisa de fazer resumo, é óbvio que você precisa fazer muito exercício, você precisa muito de exercício. Mas isso não é só, isso não é tudo. Se você ficar só no conteúdo durante o ano todo, eu vou te falar 2 coisas que vão acontecer. A primeira, não dá tempo de estudar tudo. Então, se você pegar todos os livros de todas as matérias e olhar tudo que pode cair no Enem, você vai chegar em novembro e vai ter estudado só metade dos conteúdos. Otávio, como assim? Ué, tem conteúdo que é muito mais importante do que outros. Tem conteúdo que cai muito mais do que outros e mais importante que isso, tem conteúdo que tem um peso maior para você do que outros. Então, se você não tiver uma estratégia para definir os conteúdos que você vai estudar, as chances são de que você vai se dar mal. Então, o conteúdo, sem estar aliado à estratégia, ele fica muito vago. Então, por isso que eu digo que o conteúdo é um pilar, a estratégia é outro pilar fundamental. Então, saber o que você vai estudar, quando você vai estudar, quanto você vai estudar, por onde, por que material você vai estudar, em que ambiente você vai estudar e, óbvio, como você vai estudar. Então, são 6 coisas que você precisa saber o que você vai fazer com aquele conteúdo. Eu digo que
Isso aqui que eu tô passando para vocês, não é que eu não sei mais que ninguém e eu não substituo cursinho e escola de jeito nenhum. De jeito nenhum. Na verdade, o que eu passo para vocês são maneiras de utilizar tudo que você recebe do cursinho, do terceiro ano, do cursinho online que você assina, da sua plataforma. Então, são ferramentas maravilhosas. Agora, como que você vai utilizá-las? Como que você vai distribuí-las no seu tempo? É isso que é fundamental, é isso que eu ensino para você, tá? Então, conteúdo, estratégia e emocional. Se sua mente não estiver bem, você não vai conseguir fazer a prova, né? Se sua mente não estiver bem no dia da prova, você não vai conseguir fazer a prova. Se você não tiver uma estratégia de prova e treinar ela várias vezes durante o ano, isso vai estourar no dia da prova. Você vai se cansar, você vai ter dor de cabeça, você vai esquecer o que você estudou, não vai dar tempo de você responder, você vai marcar o cartão resposta errado. Nossa, professor, para de falar esses negócios. Mas é porque é o que acontece. Eu disse que eu ia ser franco com vocês, né? É isso que acontece. Então, para evitar que isso aconteça, você precisa ter uma estratégia, você precisa treinar o jeito que você vai fazer a prova. Isso nós vamos falar também lá no terceiro dia de aula. Eu vou falar de estratégia de provas com vocês especificamente. E aí, quando eu falo de estratégia, o que eu estou pensando aqui é como você vai estudar. Então, daqui a pouco eu vou falar exatamente como você vai estudar, quanto você vai estudar, ou seja, determinar esse tempo, quando você vai estudar. E aí, duas coisas muito importantes, que pouca gente sabe. A TRI, ou seja, como é que é sua nota? Como que sua nota é calculada? Alguém aqui sabe como é calculada a sua nota do Enem? Fala sim nos comentários. Porque tem um monte de gente que vai fazer o Enem, que quer passar no vestibular, que quer entrar na faculdade, quer fazer medicina na federal e não sabe como que é calculada a nota na prova do Enem. Então, pensa comigo, você está entrando num jogo, você vai entrar num jogo, tá? Imagina que você é o Neymar, aí você vai entrar no jogo. Aí na hora que você entra no jogo, você não sabe onde você tem que chutar, o que vale ponto. Não, mas se eu chutar lá dentro é gol ou é ponto? Eu tenho que atravessar, eu tenho que sair com a bola, eu tenho que pegar a bola com a mão e sair correndo igual bandeirinha estourada. Ué, se você não sabe a regra, você vai conseguir ganhar o jogo? É impossível. E olha quanta gente não sabe. Então, você tá vendo como a estratégia é mais importante... Mais importante não, desculpa. Como a estratégia é tão importante quanto o conteúdo... De que vai adiantar você estudar os conteúdos que podem estar na sua prova se você não sabe como é calculada a sua nota e, melhor, como aumentar a sua nota, né? A TRI é a teoria de resposta ao item. Então eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, mas isso é tema da nossa aula de amanhã. Amanhã eu vou falar muito sobre TRI, tá? Eu vou trazer aqui animações para mostrar para vocês exatamente como funciona. Mas a TRI, ela calcula a coerência das suas respostas. Então é o seguinte, eu até postei ontem, e quando eu cheguei na escola hoje de manhã, que eu trabalho em algumas escolas aqui na minha cidade, né? O pessoal do terceiro ano veio correndo assim, caraca, Otávio, o que é aquilo? Como que é aquilo? Porque eu postei que no Enem 2019, um aluno acertou uma questão de matemática e tirou mais do que um aluno que acertou 19. E aí, assim, dá tela azul na cabeça, né? Tum-dum, igual aquele meme. Porque, como é isso? Como que o aluno que acerta uma tira mais do que o que acerta 19? Amanhã eu vou explicar isso com muitos detalhes. Mas o que eu quero que você... Isso acontece por conta da TRI. A TRI, ela analisa se suas respostas... Por exemplo, se você responde 10 questões, tem 5 fáceis e 5 difíceis, e você acerta 5 difíceis e erra 5 fáceis, o que a TRI pensa? Ela pensa assim, eu acho que a Mari errou. Eu acho que a Mari chutou. Eu acho que a Mari, ela chutou as respostas, por isso que ela acertou as difíceis e errou as fáceis. Então, ela abaixa a sua nota. Aí se a Ivne vem lá e acerta as 5 questões mais fáceis, mas erra as 5 mais difíceis, a Ivne tira mais do que a Mari. Olha que doideira.
E é por conta desses detalhes que você tem que ter uma estratégia muito bem definida, porque senão o que pode acontecer no dia da sua prova? Pode acontecer que você chega lá para fazer a prova, começa a resolver a prova, e aí você cai lá em umas questões demoradas, questões longas. Sabe aquela questão de física que você fica um tempão, apaga, volta, apaga, quase rasga a prova, né? De tanto que a gente apaga. Mas imagina que você consegue acertar essa questão, gasta meia hora para fazer essa questão. Bom, essa meia hora dava para você ter resolvido umas 5 questões fáceis. Aí às vezes chegou no final, não dá tempo de fazer as fáceis. Aí você acertou só a difícil e errou 5 fáceis. Não vai valer, aquela difícil, você vai perder ela. Olha como a estratégia de prova, a estratégia que você, de chegar na prova e buscar as questões mais fáceis para não correr risco de ter que chutar a questão fácil no final, olha como isso pode fazer diferença. Então, quando eu falo que conhecer as regras do jogo vai fazer você aumentar a sua nota, eu estou falando disso. A mesma coisa vai acontecer no primeiro dia. Imagina que você queira fazer, você vai fazer redação, vai fazer as 45 questões de linguagens e as 45 de humanas. Responde aqui para mim, vou até aproveitar que a professora tá aí, ó. A professora Beth acabou de entrar. Responde para mim, gente. Em qual das 3 você tem chance de tirar a nota mais alta? Em redação, em ciências humanas ou em linguagens? Responde para mim que eu vou dar a resposta para vocês. Vocês acham que, se pegar a nota de todos os alunos que fizeram o Enem no Brasil, a média de qual das 3 vai ser mais alta? A média das notas de linguagens, de ciências humanas ou de redação? Vocês acham que é de qual? Me respondam, por favor. Que aí eu vou responder para vocês. Redação, 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 redação. Ó, tá chegando ali, redação. Todo mundo mandando redação, todo mundo mandando redação. Isso aí, redação. Aí imagina que você chega lá no primeiro dia e deixa para fazer a redação por último. Ou então faz a redação no meio ali e já passa ela limpo direto, sem ler a redação. Sem dar um tempinho para ler a redação. Ou então você já chega, lê o tema e sai escrevendo a redação, sem pensar no tema. Todas essas estratégias, e assim, só para vocês entenderem, a média de redação é bem mais alta que de linguagens e ciências humanas, tá? Para vocês entenderem essa estratégia, você tem que entender como funciona o jogo. Então, se a redação tem a possibilidade de me dar uma nota mais alta do que linguagens e ciências humanas, eu preciso priorizar ela. Eu preciso ter uma estratégia que leve isso em consideração. E eu preciso treinar essa estratégia durante o ano. Eu preciso fazer o simulado para treinar o jeito que eu vou fazer. Sabe o que acontece demais? Eu vou até tirar essa tela aqui para falar com vocês. Ó, quando chega lá no Enem, lá na semana do Enem, vocês vão me seguir aqui durante o ano inteiro, se Deus quiser. A não ser quem vai passar amanhã, né? Quem vai passar amanhã, só continua me seguindo, gente. Não para de seguir, não. Silencia, sei lá. Mas olha só, quando chegar lá perto do Enem, na semana da prova, eu vou postar aqui muito sobre estratégia e tal. Aí a pessoa assiste o vídeo e fala assim, nossa, vou usar essa estratégia na prova. Pode até dar mais ou menos certo, mas se você não treinou essa estratégia durante o ano, você não vai conseguir aplicar essa estratégia integralmente, né? Então, o processo de preparação ele tem que começar agora. E inclusive o processo dessa estratégia de prova, dessa estratégia de estudo, tudo isso, tá? Só teve só a Esther mandou linguagens. Não, viu, Esther? A média da nota de redação é mais alta, tá bom? E aí, ó, além disso, além da TRI, além de conhecer, saber como aumentar a sua nota, você tem depois o SISU. E aí, assim, o que eu fico... Eu faço conteúdo aqui todo dia falando sobre Enem para ajudar vocês. E eu sempre falo de método de estudos, de estratégia, de cronograma, de planejamento. E assim, 2 coisas que são fundamentais para você passar no Enem, que é saber como que sua nota é composta, que ela é composta pela TRI. E amanhã, na aula de amanhã, eu vou falar muito sobre TRI, trazendo exemplos práticos para vocês e mostrando como que você pode usar na prova para a TRI aumentar a sua nota. Hoje eu quis trazer para você entender como que pode, né? Como que pode ter essa discrepância de notas. É por conta dela, é ela que faz isso. Então, se você não sabe como que sua nota é formada e mais, como que você vai entrar na faculdade, poxa, você tá perdido, né? Você tá sem uma rota, você tá sem um caminho.
Como que você vai entrar na faculdade? Aí você responde, com o Enem. Não, peraí. O Enem é a nota que você usa, mas você entra na faculdade pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. O que é o SISU, né? Todas as universidades públicas que usam o Enem como vestibular, quando chega depois do resultado do Enem, e foi a semana passada que isso aconteceu, eles abrem um site que chama SISU. Lá nesse site estão todas as vagas que são ofertadas. Então, o FMG, Federal de Minas Gerais, tem 320 vagas para medicina. A UFG, Federal de Goiás, tem 110 vagas para medicina. Tem 20 vagas para biomedicina. Tem 80 vagas para veterinária. Todas as vagas vão estar lá. E aí você vai ter um período de 4 dias para escolher 2 opções de curso e de faculdade. Agora, o que que... Tá, Otávio, mas essa decisão é que eu tenho que tomar lá na frente, professor. Depois eu vou pensar nisso. Não! Negativo. Essa decisão você vai tomar lá na frente, mas tem uma ação que você precisa fazer hoje, agora, na hora que terminar essa live, você já vai fazer isso. Por quê? Porque cada faculdade dá um peso diferente para as suas notas do Enem. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos, tá? Se você quer fazer medicina na Federal do Rio de Janeiro, que é onde eu tô, se você quer fazer o FRJ, na UFRJ, a prova de redação tem um peso 3 vezes maior do que as provas de matemática e de ciências humanas. E a prova de natureza tem um peso 2 vezes maior do que de matemática e de ciências humanas. Então, se você já sabe o curso que você quer, e já tem uma ideia de onde você quer fazer esse curso, você precisa saber os pesos que sua faculdade dá para cada nota. Porque, pensa comigo, pô, eu quero fazer medicina na FRJ. A redação tem peso 3, natureza tem peso 2 e linguagens tem peso 2. O que é mais importante para eu estudar? Essas 3 ou ciências humanas e matemática que tem peso 1? Bom, essas 3. Porque nessas 3 eu tenho a capacidade e a possibilidade de aumentar a minha nota. Aí quando eu vou para a Federal do Ceará, por exemplo, em Fortaleza, lá os pesos são peso 1 para todo mundo. Então a sua média que você vai usar para entrar em medicina é sua média aritmética. Soma 5 notas, divide por 5. Então lá não existe uma que você precisa preocupar mais com outra. Tá, Otávio, então se é média aritmética eu estudo mesmo tanto? Bom, aí você tem que pensar que matemática, TRI, pode aumentar sua nota mais do que as outras matérias. Eu vou explicar isso amanhã, tá? Aí você tem que pensar que a redação, você pode tirar uma nota maior que 900, que vai jogar sua nota lá pra cima. Esses detalhes, eles são fundamentais para você montar a sua preparação. Então, hoje, olha só, isso aqui é tarefa de casa para você, hein? Hoje, você vai descobrir os pesos que a sua faculdade dá para as notas do Enem. Então, se você coloca aqui o curso que vocês querem, vão colocando aqui o curso que você quer e onde você quer fazer. Tipo, quero direito na UFC, quero medicina na FRJ, quero medicina na Federal de Goiás, quero biomedicina na Federal da Paraíba, sei lá, vão colocando aqui. Você vai entrar num site, que eu vou colocar lá no grupo VIP. Você vai entrar no site do SISU Simulator e lá você vai descobrir os pesos que a sua faculdade dá para cada área. A partir daqui é que você vai começar a montar um planejamento. Você não consegue montar um cronograma e um planejamento sem saber os pesos que você tem para cada nota. Por quê? Porque o peso de cada nota determina o que você tem que estudar mais e o que você tem que estudar menos. Joia? Beleza? Então, isso é tarefinha para hoje, hein? Assim que terminar a live, vocês vão lá no grupo VIP, que eu vou colocar o site que é para vocês entrarem e observarem lá os pesos para cada nota do Enem, tá? O peso para linguagens, para ciências humanas, para matemática, para ciências da natureza e para redação. Beleza? Ó, muita gente mandando curso aqui, que legal, ó. Gente, é maravilhoso isso aqui. Esse momento que vocês estão vivendo é maravilhoso, tá? Por quê? Pensa bem, vocês têm o privilégio, a oportunidade de pensar, de sonhar com o que você quer fazer no futuro. Então, abraça essa oportunidade. Abraça isso, agarra nisso e fala assim, cara, eu vou fazer a melhor preparação que eu puder.
para eu entrar nessa faculdade que eu quero, para eu fazer esse curso que eu quero. Isso é muito massa, isso é para poucos, viu? Então aproveita essa oportunidade, aproveita. Muita gente já mandou os cursos aí e eu vou compartilhar minha tela porque eu quero falar um negócio muito importante. A sua estratégia, ela tem uma partida e um destino. O destino é a aprovação, né? O destino é sua aprovação. A sua partida, eu vou falar dela agora. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Eu acabei de falar, né? A primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu curso, definir onde você quer fazer seu curso. Onde você quer passar. Professor, mas olha só, eu não sei, eu já fiz orientação profissional, eu já fiz teste vocacional, eu já pedi pra Deus, eu tô rezando todo dia pra Ele me falar que curso que eu quero e eu não sei, eu não descubro. Então faz assim, você primeiro lista 3 opções, tá? Lista 3 opções de curso que você quer. E aí você pesquisa essas 3 na faculdade que estiver mais próxima de você. Porque só isso já vai te dar uma noção. Tipo assim, às vezes você tá pensando em medicina, nutrição ou odonto. E aqui os pesos vão ser os mesmos para esses cursos. Ah não, Otávio, eu quero medicina ou direito. Aí você vai ver que às vezes os pesos serão diferentes. Ou não, os pesos serão os mesmos para todas as matérias. Isso acontece na Federal do Ceará, acontece na Federal de Minas. E você vai pesquisar na federal que você quer ou na estadual que você quer para ter essa resposta, tá? Então, a sua estratégia, o seu destino é a aprovação, é onde você quer chegar. E aí, assim, a sua aprovação vai vir depois de você fazer a prova, depois de você entrar no SISU, participar do SISU, mas antes disso você tem todo um caminho, um processo de estudo. E é muito importante você pensar que esse processo não vai ser fácil, tá? Esse processo, esse ano de preparação, ou esses anos de preparação, eles não são fáceis. Por quê? Porque nós, meus queridos e minhas queridas, o ser humano, a gente tem um negócio na nossa cabecinha aqui que chama sistema límbico, tá? O que é sistema límbico? Sistema límbico é um sistema de recompensa. Então, vocês vão saber disso. Quando você quer muito uma coisa e você ganha aquela coisa, você fica muito feliz. E o que geralmente traz recompensas rápidas? O que é fácil. Então, por exemplo, imagina que você quer assistir, sei lá, séries Netflix aí. Fala aí, gente, uma série do Netflix que vocês estão assistindo. Euforia, né? A galerinha tá gostando dessa Euforia. Eu nunca assisti, não. É bom? Depois vocês me contam aqui. Mas Euforia, até coloquei uma musiquinha de Euforia lá num post que eu fiz hoje. Não sei se Euforia tem no Netflix ou se é no Star Plus. Mas enfim, depois a gente troca ideia de Euforia. Seguinte, Shadowhunters. Aí, ó, já chegou outra série ali, ó. Então, você quer assistir muito Shadowhunters. Shadowhunters, nossa senhora. Tô querendo assistir 4 episódios na sequência. Minha esposa tá assistindo Café com Aroma de Mulher. Nossa, assiste, tá doideira. Assiste aquilo o dia inteiro. Então, é o seguinte, quando você quer assistir a série, liga o Netflix, começa a série, você fica feliz, fala, ai, que beleza, vou até pegar um chocolate. Opa, de novo, HBO Max, né, série? De novo, chocolate, recompensa rápida na sua cabeça, você recebe, seu sistema límbico já joga um monte de hormônio de felicidade no seu cérebro, você fica feliz. Qual é o problema da aprovação, gente? O problema da aprovação, o problema do vestibular, o problema do Enem é que essa recompensa não é rápida. E assim, essa recompensa é maravilhosa. Até hoje, olha só, eu já tenho uma filha, minha esposa tá grávida, eu vou ter outro filho, eu casei, meu irmão se formou, minha mãe se formou, já tive momentos de muita alegria na minha vida. Me formei 2 vezes, me formei em engenharia, me formei em matemática, mas até hoje a alegria da aprovação do vestibular é uma das maiores alegrias que eu tive, sabia? Por quê? Porque é muito recompensador. E é recompensador porque exigiu um esforço muito grande. Então, como você se esforçou muito, você se doa muito, quando vem o resultado, você fica muito feliz. Só que esse resultado pode demorar a vir. Ele demora no mínimo 1 ano, né? Se você está começando a estudar hoje e passar no SISU do ano que vem, daqui 1 ano, vai demorar pelo menos 1 ano para você ter a recompensa por tudo que você fez. E isso é o que te leva a desistir no meio do caminho.
É isso que te faz, no meio do caminho, ficar cansado, deixar de mão e fazer outra coisa. Então, pessoal, olha só, segredo para vocês. A principal parte da sua estratégia de estudos, do seu planejamento de estudos, é você ter uma meta diária. Então, se você tiver uma meta para cumprir todo dia e mais, você se der recompensas quando você conseguir cumprir essa meta, você vai conseguir levar o seu processo de estudo adiante. Se você não tiver essas metas e não tiver autorrecompensas ou punições para você mesmo, as chances são de que no meio do caminho você vai se desvirtuar, você vai desistir, você vai cansar, você vai largar a mão. Então, você precisa trabalhar no seu planejamento sempre com meta diária, tá? Sempre com meta diária. E como que é isso? Como que é essa meta diária? Deixa eu compartilhar uma telinha com vocês aqui. Olha só, quando você vai montar a sua rota de preparação, né, o seu estudo, você vai ter lá o seu planejamento. O que é o seu planejamento? Planejamento é todos os conteúdos que você vai estudar durante a semana. Então você tem que ter isso sempre. No domingo você já tem que saber o que você vai estudar cada dia da semana. Então domingo à noite você já tem que ter o planejamento da sua semana. Segunda eu vou estudar isso, terça eu vou estudar aquilo, quarta aquilo, quinta aquilo, sexta aquele outro. Beleza. Já montei meu planejamento da semana, tô livre. Vou fazer simulado no sábado? Não, esse sábado eu vou fazer uma provinha de biologia. Esse sábado não, esse sábado eu vou maratonar algumas aulas de humanas. Ou então, não, esse sábado, se eu cumprir as metas de segunda a sexta, esse sábado eu tô livre. Você precisa organizar a sua semana com antecedência. Você precisa ter disciplina. Olha só, Narayane falou disciplina junto comigo. Ter disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito todos os dias. Você só tem disciplina se você souber o que você precisa fazer. Se você deixa para decidir... Fala para mim, verdade. Se você deixa para decidir no sábado se você vai estudar ou não, quais são as chances de você estudar? Você não vai estudar. Você chegar no domingo, depois do almoço, e falar assim, nossa, hoje eu vou dar uma estudada. Você pode até começar a estudar, mas não vai ser um estudo produtivo. Você precisa ter isso definido antes. Então você deve montar um planejamento semanal. Agora, para saber o que você vai montar, estudar durante a semana, você vai definir um cronograma. E aí esse cronograma ele vai ter todos os conteúdos que você tem que estudar durante o ano. Amanhã eu vou trazer de bônus aqui para vocês os conteúdos mais recorrentes. Eu vou trazer um e-book. Então eu vou disponibilizar de graça para vocês um e-book, mas eu vou fazer uma condição aqui. Depois eu vou pensar até o final dessa live de hoje aqui. Sei lá, ter 50 comentários na live, ter 100 curtidas. Vamos ver, vou pensar aqui. Se alcançar a meta, a gente dobra a meta. Não, tô brincando. Se alcançar a meta, eu vou disponibilizar esse e-book amanhã de graça para vocês. Esse e-book é exclusivo do meu método, do meu curso online, que é o método Rocket, tá? E eu vou disponibilizar para todo mundo. Então, quando você tem um cronograma com os conteúdos e monta esse planejamento durante a semana, é aí que você vai começar a ter um estudo de qualidade. E aí, dentro do seu planejamento, você tem que definir qual é a meta para cada dia. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu vou estudar história, capítulo tal do livro tal. Tem que ter disponibilizado, tem que ter isso lá pronto. Então eu vou estudar isso e eu tenho que fazer o resumo desse capítulo. Ou então, eu vou estudar análise combinatória e eu tenho que fazer 10 exercícios de análise combinatória. Tudo isso é o que vai colaborar para você ter metas cumpridas e sentir a recompensa. Aí como que você pode dar recompensa, Otávio? Como que eu vou dar recompensa para mim mesmo? Se eu conseguir cumprir tudo de segunda a sexta, sábado à tarde eu posso maratonar minha série. Se eu conseguir cumprir todas as metas da semana, no domingo eu posso fazer um negócio que eu tô querendo muito. Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer isso aqui no sábado, vou ter que estudar isso aqui no domingo. Então você precisa gerir a sua preparação. Por quê? Porque você não tem a escola agora. Nessa preparação, você não tem a escola, porque até hoje, o que te impulsiona para tirar as notas? A média, você precisa passar de ano.
Então você ia fazer as provas, estudava para a prova, para ter a média, para passar de ano. Agora a escola não está preocupada mais se você vai passar no Enem ou não. Claro que ela está preocupada no sentido de que gosta de você, né? Mas assim, ela não vai falar, não, se você não passar, eu vou fazer isso, você vai reprovar. Não, já acabou. Já acabou a escola. Agora é você. Agora é por você. E aí, nesse momento, é muito importante você chamar as pessoas que estão próximas de você. Então, você está assistindo essa live aqui hoje, depois você vai mostrar ela lá pro seu pai, pro sua mãe, você vai falar, olha só, olha que legal que esse cara tá falando aqui. Amanhã chama para assistir com você. Por quê? Porque quando você traz as pessoas que estão próximas para perto de você para te ajudar na sua preparação, ela vai te cobrar. E você vai ter alguém falando, nossa, eu tenho que cumprir isso aqui hoje, senão fulano me cobra, senão minha mãe briga comigo, senão meu pai fala isso, senão meu irmão, minha irmã, meu namorado, minha namorada, tá? Então, não se esqueçam disso, não se esqueçam de dar importância para a meta. Mas, antes de ter uma meta, antes de montar um planejamento, antes de olhar seu peso, você precisa conhecer a sua rotina. Se você não conhece sua rotina, se você não sabe o que você está fazendo com o seu tempo, o seu planejamento vai ser um fingimento, tá? Vai ser uma enganação, você vai estar se enganando. Você precisa conhecer qual é a sua rotina, o que você faz cada dia da semana, em cada período de tempo na semana, e aí depois que você organizar isso, você vai enxergar as suas janelas de estudo. Ah, eu vou estudar aqui, eu vou estudar ali, eu vou estudar acolá. É assim que eu vou me organizar. Como que você faz para montar um quadro de rotina? Esse eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco lá no grupo. Olha só, quer ver? Eu vou disponibilizar esse quadro de rotina. Tá pequeno? Acho que dá para vocês verem. Esse eu vou disponibilizar lá no grupo daqui a pouco. Mas eu vou mandar ele em PDF para você imprimir. Vocês imprimirem aí. O que é isso? O que é esse quadro de rotina? Você tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde, noite e as metas embaixo. Então, você vai fazer assim. Primeira coisa, você vai anotar todos os seus compromissos que são inadiáveis. Então, por exemplo, você está no terceiro ano, você tem aula toda manhã, beleza. Você vai escrever lá. Aula, 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 aula. À tarde você tem aulas que dias? Você vai colocar lá, aula, aula, aula. À noite o que você faz? Ou então, você trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite? Estão me ouvindo aí? Beleza? Achei que tinha caído. Então, ó, se você está no cursinho, quais são os seus horários de estudo? Que horas você tem aula? Você vai marcar todos os seus compromissos fixos aqui. Depois que você marcar seus compromissos fixos, aí você vai enxergar suas janelas de estudo. Nossa, então eu posso estudar aqui, eu posso estudar ali, ali eu vou fazer um simulado, isso aqui vai ser o dia que eu vou resolver exercício de matemática, esse dia vai ser o dia que eu vou estudar humanas, esse dia aqui vai ser o dia que eu vou fazer exercícios de física e química. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é montar o seu quadro de rotina. Entender como você gasta o seu tempo. Se você não souber como você gasta o seu tempo, sempre vai faltar tempo. Ou você sempre vai pensar que está fazendo demais e não está. Ou que está fazendo pouco quando está fazendo muito. Então a melhor coisa que você faz antes de montar seu planejamento, que é definir os conteúdos que você vai estudar cada dia, é montar o seu quadro de rotina. Organizar a sua vida. Se a sua vida não estiver organizada, seu estudo não vai estar organizado. Eu vou enviar esse quadro de rotina para vocês nos grupos VIP. Daqui a pouco, assim que terminar a live, eu vou enviar lá. Tá? Para você imprimir, montar. E aí, se você quiser imprimir, tirar foto, me marcar nos stories, falar, olha só, tá. Faça isso. Eu vou achar muito bom, vou gostar de ver. Se você quiser montar seu quadro de rotina, me mandar no direct, professor, dá uma olhada aí, vê se ficou legal, vê se está bom. Me manda também, que eu te dou o feedback, tá? Beleza? Show de bola? A partir dessa montagem do seu quadro de rotina é que você vai ter vai começar a traçar sua estratégia de estudo com o planejamento, entendendo quando você vai fazer a revisão, entendendo o dia de fazer resumo, entendendo o dia de fazer exercício, entendendo quando fazer simulados. Então, esse é o contexto que vai melhorar o seu estudo. Tá bom? Beleza?
E aí, o que vocês estão achando? Tá bom? Vocês estão gostando do ritmo? Não tô falando rápido? Eu vou responder algumas perguntinhas aqui agora. Olha só, então eu vou disponibilizar o quadro de rotina hoje. Vocês vão montar o seu quadro de rotina. Não adianta pensar em planejamento antes de conhecer sua rotina. Vai conhecer sua rotina para depois a gente montar o planejamento. E aí amanhã, o que eu vou trazer? Eu vou mostrar para vocês os conteúdos. Então eu quero trazer os conteúdos para falar, olha só, a importância de estudar isso para aumentar a sua nota. Como que você vai usar esse conteúdo na hora de estudar para fazer a TRI e aumentar a sua nota? E como que você vai dividir isso durante a semana? Professor, eu estou no terceiro, eu tenho aula à tarde todo dia, como que eu faço para estudar? Professor, eu estou no cursinho, eu tenho aula à tarde todo dia, de manhã, como que eu faço para estudar? Ou então, professor, eu assinei a plataforma do Descomplica, mas é tanta coisa lá que eu estou meio perdido, não sei o que eu faço. Então, essa organização, eu vou falar mais profundamente dela amanhã, na nossa aula 2 da semana Rota da Aprovação. Deixa eu responder algumas perguntinhas de vocês aqui agora, né? Olha só, vamos ver quais as perguntas que vocês têm. A Isabelle perguntou assim, ó. Estudar de tarde a mesma matéria que estudou de manhã no cursinho é bom ou é bom variar os dias? Eu vou falar muito sobre isso amanhã. Mas assim, é importante. Tem duas coisas importantes, tá, Isabelle? Primeiro, uma postura ativa na aula. Então, na aula você tem que ter uma postura ativa no sentido de o professor de matemática está fazendo um exercício. Tenta fazer aquele exercício. Não conseguiu fazer o exercício? Pergunta pro professor, olha só, eu não consegui. Me ajuda aqui. A hora que o professor fez a correção, terminou a correção, tenta fazer sozinho aquele exercício. Porque se você aproveita o tempo da aula para resolver os exercícios, e cá para nós, o que você vai fazer lá no dia da prova? Você vai fazer 180 exercícios e uma redação. Então, se você não fizer exercício, você não vai estar preparando para o Enem. Então, aproveitar o tempo da aula para fazer exercício, para tirar dúvida, para utilizar o seu professor da melhor maneira possível é fundamental. Isso vale muito para quem está em cursinho presencial, em cursinho online e para quem está em terceiro ano. Para quem está estudando sozinho, pelo YouTube, ou então assinou uma plataforma online, isso é mais importante ainda, você entender o que está dentro da aula e buscar tirar as dúvidas e resolver os exercícios daquilo ali. Só que para quem está estudando sozinho, você consegue modular melhor os horários, modular melhor a hora que você vai estudar cada matéria, né? Agora, o que não é legal, Isabelle? Você assistiu uma aula de história de manhã, de Revolução Francesa, imagina isso. Aí à tarde você vai estudar análise combinatória, só que aí amanhã você tem aula de matemática. Então, quando você está no terceiro ano e no cursinho, é bom você compilar, né? Se você tem alguma coisa de manhã, pelo menos revisar aquela matéria à tarde é importante. É óbvio que às vezes você tem 6 matérias diferentes. Não vai dar de você estudar às 6 à tarde. Você pode fazer o quê? Tem um negócio que eu ensino dentro do curso, dentro do método Rocket, que é o ciclo de revisão que chama R6. Você só revê o que você viu na aula e estuda só uma daquelas matérias. Então isso funciona. E aí você vai semanalmente alternando a matéria que você está estudando, tá? Eu vou falar muito sobre isso amanhã. Muito sobre como você pode fazer essa divisão de conteúdos, mas aproveitar a matéria que você viu para estudar à tarde vai fazer você ganhar tempo e vai fazer você entender melhor o raciocínio, porque está fresco na sua cabeça, né? Sempre pensando em exercício. Não deixem de fazer exercícios, tá, Isabelle? Vamos ver, tem mais perguntas aqui, ó. A Tamira está perguntando, vai ter aula para nos ajudar a montar uma estratégia, um cronograma? Amanhã. Amanhã vai ter aula para ajudar você a montar o cronograma, mostrar o caminho das pedras. Amanhã, cronograma, planejamento, conteúdo. A aula amanhã vai ser punk, vai ser densa. Tá, Tamires? Deixa eu ver, tem mais perguntas. A Isabelle perguntou, quantos cadernões em média é aconselhável fazer por mês? Um em cada mês, um em cada 2 meses? Como assim cadernões? Não entendi. Me explica aí, Isabelle. Cadernões de exercício, você quis dizer? Depende, né? Mas me explica aí, que cadernões são esses? A Jade está perguntando qual o canal do Telegram. Vou disponibilizar lá também, tá?
vou disponibilizar no grupo VIP. Então, no grupo VIP eu vou mandar agorinha o arquivo do quadro de rotina para vocês imprimirem e preencherem e o link para o canal do Telegram, porque esses grupos VIP dessas aulas, depois eles vão ficar fechados. O canal do Telegram fica aberto o ano todo, então você pode mandar dúvida lá, tá? Vou disponibilizar o link lá. Aqui, mandou... Deixa eu ver... O Jonathan tá perguntando assim, ó. Você comentou sobre o curso de Complica. É ruim? Não, é ótimo. É um dos melhores do Brasil, né? O negócio você precisa saber utilizar a ferramenta. Você precisa saber utilizar o Descomplica. Então, lá você tem muita aula, você tem resolução de exercício, você tem uma gama gigante de conteúdos. Mas é o que eu disse no começo da aula. O conteúdo é um dos pilares. Se você não tiver uma estratégia, ou seja, entender quando você vai estudar cada um daqueles conteúdos, o que é mais importante para você, quais conteúdos você nem precisa assistir a aula, você pode ir direto para o exercício, tem isso. Vou falar disso amanhã. Qual conteúdo você precisa fazer mais revisão? Qual conteúdo cai mais, cai todo ano, que você precisa focar bastante? Qual conteúdo tem mais peso para o seu curso? O Descomplica ele não vai te falar isso porque ele não te conhece, né? O Descomplica ele tem milhões de assinantes no Brasil. O curso é ótimo, mas você precisa saber utilizar o curso, entendeu? É assim que eu quero te ajudar. Beleza, Jonathan? Ah, tá. A Isabelle falou que os cadernões são os Enems antigos. É isso? Deixa eu ver aqui o que ela mandou em cima. Os Enems antigos são muito... Fazer prova antiga é a melhor coisa que existe no mundo, né? Agora, tem hora para você começar a fazer prova antiga. Então... Se você, por exemplo, eu costumo dividir os alunos, eu vou falar mais sobre isso, mas eu costumo dividir os alunos em 4 tipos, 4 estágios. Você tem o estágio baby, que babyzinho, né? Que é aquele aluno que tem pouquíssima base de conteúdo, ele está começando meio do zero, ele não teve uma base de escola muito boa, então ele precisa dos conteúdos básicos, ele precisa assistir aula de matemática básica, assistir as aulas de história, de geografia, porque ele nunca viu aquilo direito. Para depois ele começar a fazer exercícios, para lá na frente ele entrar em simulados. Aí você tem o estágio de alunos avançados, que já é aquele aluno que está pronto, que ele quase passou. Então esse aluno tem muita aula que ele nem precisa assistir. E esse aluno é um aluno que já pode começar a fazer simulado pesado agora. Mas você tem o estágio intermediário, que vai demorar um pouquinho mais para fazer simulado. Então depende de onde você está, de qual é o estágio que você está. Porque, o que acontece, Isabelle? Não adianta você fazer, semana que vem, um simulado de 180 questões do Enem, se você ainda não estudou nenhuma matéria do básico. Você vai estar ali chutando um monte de questões, porque aquele conteúdo não está na sua cabeça ainda. Então tem hora para tudo. Tem hora para começar a fazer o simulado. Vai depender do seu estágio. É óbvio que você pode fazer esse exame. Você vai lá e, por exemplo, quer ver? Você pega o Enem 2019 e pega as 10 primeiras questões da prova de matemática. E aí você resolve. Aí você lê as 10 e fala assim, não sei nada. Meu Deus, não sei nada. Olhou, não sei nada. Anota os conteúdos que cada questão envolvia. Fala, esses conteúdos eu preciso estudar. Não dá para eu vir para um simulado antes de estudar esses conteúdos. Sacou? Tem mais dúvida. A aula ficará gravada? Ficará gravada aqui mesmo no Insta, tá? Essa live vai ficar gravada. Ela vai estar com uma capinha assim, aula 1. Aí amanhã vai ter aula 2. Assista, tá, Gabriel? Beleza? Sempre às 8h30, tá? Deixa eu ver, tem mais perguntas. Vão ter mais aulas durante o ano e próximo do Enem? Eu faço live toda segunda, Raíssa. Seja bem-vinda ao meu perfil, Professor Otávio Carvalho. Toda segunda tem live aqui no meu canal, tá? No meu perfil. Eu tenho canal no YouTube também. Se você não tá lá inscrita, corre lá no YouTube, Professor Otávio Carvalho. E eu faço stories todo dia com caixinha de perguntas. Então você pode usar e abusar das caixinhas de perguntas, tá, Raíssa? Seja bem-vinda. Acompanhe o conteúdo aqui que você vai ver que vai te ajudar bastante. Deixa eu ver aqui. Quem mais perguntou? No seu curso você ensina uma estratégia e cronograma de estudo? O Jonathan tá perguntando. Sim, Jonathan. Ensino sim. E eu vou falar sobre isso lá no último dia, lá na quinta-feira, tá? Vou mostrar pra vocês como funciona o método Rocket na quinta-feira. Beleza? Olha a Laisa aí, ó. Laisa é minha aluna, inclusive.
Oi, Liza, tudo bem? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Olha só, então, duas coisas que eu preciso pedir para vocês. A primeira, não saiam dos grupos de WhatsApp, porque eu vou mandar os conteúdos por lá. Se você não está nos grupos VIP, é só clicar no link da minha bio que você vai entrar numa página de inscrição e vai poder entrar para dentro dos grupos, tá? Entrar para fora não tem jeito, né, gente? Vai poder entrar nos grupos. Professor, você é professor de matemática, né? Não, né, não. Não pode falar errado. Então, ó, você vai entrar nos grupos, tá bom? Além disso, importante, amanhã eu disse que eu vou trazer um e-book com os conteúdos mais recorrentes. Mas, porém, entretanto, todavia, eu vou pedir para vocês que vocês curtam bastante essa nossa aula 1. Então, comenta lá na nossa aula 1. Comenta assim, ó. Eu vou escrever aqui. O que é para vocês estudar? Comenta desse jeito assim, ó. Vou passar no Enem. Assim que é bom. Assim que começa confiante o ano. Então, vocês vão comentar. Assim que terminar a live aqui, eu vou fechar a live. Essa live vai pro meu feed. Você vai lá no feed, curte e comenta. Vou passar no Enem. Se a gente bater lá 50 comentários, eu vou disponibilizar amanhã para vocês o e-book com os conteúdos mais recorrentes de cada matéria que cai no Enem todo ano. Então, não se esqueçam, hein? Curte e escreve vou passar no Enem, beleza? Tem mais perguntas aqui. O Jonathan tá perguntando se tem pré-inscrição. Eu vou falar do método Rocket a partir de quarta-feira, tá, Jonathan? Eu vou avisando aqui e vou avisando no grupo, beleza? Vai ter pré-inscrição sim, tá? Mas ainda não tá aberta, beleza? O Gabriel perguntou se vai ficar gravada. Vai ficar sim, Gabriel. A aula vai ficar gravada, tá? Beleza? Mas esse comentário aqui não conta, Meirelles. O comentário tem que ser no post. Então eu vou fechar agora para você comentar agora, tá bom? Outra coisa, tira um print aqui, ó. Tira um print e posta nos stories assim, vou passar no Enem. Beleza? Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelas perguntas. Espero ajudar vocês bastante durante esses 4 dias. A gente vai se falando aqui no Instagram. Lá nos grupos VIP, fiquem atentos aos grupos. E amanhã, 8h30 da noite, em ponto, estaremos ao vivo novamente. Beleza? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Até amanhã. De nada, gente. Fui! Tira o print agora, ó. Tchau, tchau, Meirelles. Tchau, Tamires. Tchau, todo mundo.